Agora. E você vai vendo da maconha onde é o polígono da maconha, o lugar que mais se planta a polícia numa caçada e tem um preso, 2 aí já foram presos, tem outro, corta pra, põe no ar, o que você tá vendo, este aqui, põe ele aqui pra mim, põe aqui. Isso, já até cortou pra mim. O moço daí de cima, eu tenho que dizer cortar pra mim, moço. Porque senão, eu tava com o paletó aberto, que eu tava assim, vendo a matéria que o Rogério tá ouvindo, moço. Cada sujeito que trabalha aqui que dá dó. Mas de mim, de você não tem nenhuma. Esse aqui é um intelectual. Isso, cadê ele? Isso aqui. Ele foi fazer um assalto. De cara, 2 dos parceiros dele, 2 morreram. 2 morreram. E 2 foram presos. Ele saiu correndo. Como ele é inteligente, ele olhou uma casa, se é naquela, só tem um garoto de 15 anos. Ele amedrontou o garoto e foi lavar o rosto. Põe ele ali. Ele foi lavar o rosto de tal maneira, o garoto pegou uma faca, passou-lhe a faca, ele mesmo ligou pra polícia e disse assim: seu polícia, eu sou ladrão, vem me prender, tem um garoto aqui, que esse garoto é daquele filme Esqueceram de Mim. Põe no Cidade. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. No carro onde estavam os suspeitos havia 14 perfurações de tiros. Segundo a polícia, os PMs suspeitaram do veículo e deram ordem de parada. Mas os criminosos começaram a atirar lá de dentro. A troca de tiros foi na rua São Paulo, em Mairiporã, região metropolitana da capital. Anselmo Azevedo dos Santos, de 27 anos. Ele se escondeu em uma chácara. Este adolescente de 15 anos conta que ele foi até a cozinha, pegou uma faca e depois foi trocar de roupa para fugir. Ele deixou a faca cair. Ou a faca foi junto, aí eu peguei sem que ele percebesse. Aí a hora que ele foi pro banheiro lavar o rosto, aí eu passei a faca nele. Segundo ele, depois de ferido, o próprio bandido ligou para a polícia e se rendeu. Ele falou que tava num tiroteio e que aí ele tinha se escondido na minha casa e que queria se entregar para a polícia não matar ele. Com a quadrilha, havia uma submetralhadora .40, uma pistola calibre 380 e um revólver 38. De acordo com a polícia, depois da troca de tiros, os suspeitos desceram do carro e fugiram a pé. 2 deles correram por cerca de 300 metros e tentaram se esconder aqui neste matagal. Mas eles foram perseguidos pelos policiais e neste ponto aqui houve uma segunda troca de tiros. E neste confronto, 2 suspeitos acabaram mortos. Bruno da Silva Vitorino, de 27 anos, foi baleado e morreu no local. Sérgio de Oliveira Xavier, de 40 anos, também foi atingido e morreu no hospital. Outros 2 suspeitos fugiram a pé pela rodovia Fernão Dias e no meio do caminho encontraram o motorista deste carro parado no acostamento. Eles roubaram o veículo, mas 7 quilômetros depois capotaram o carro. Um policial aposentado passava pelo local e parou para ajudar sem saber que se tratava de uma fuga. Os bandidos também renderam esse policial, roubaram o carro dele e fugiram até São Paulo, onde eles abandonaram esse segundo veículo roubado junto com uma espingarda. Os 2 suspeitos ainda não foram localizados. O delegado, que não quis gravar a entrevista, disse que o objetivo dos suspeitos era roubar uma casa em Mairiporã. Mas se ali o bandido tem que ligar para pedir socorro, aqui é uma questão completamente diferente. A Polícia Federal tem uma informação de um ladrão. Sabe o prédio e sabe o número do apartamento. Naquele momento, a Polícia Federal sabe que naquele prédio, no apartamento 104, estão ladrões. Ladrões de carga e ladrões de carga de grandes, grandes ladrões, só carga de eletrodoméstico, remédio, só coisa fácil de descartar. O apartamento é o número 104.
Segundo a investigação, os policiais federais entram e atiram. O homem que está aqui acaba morto. Exatamente isso. Só que ele estava no apartamento 104? Não. Estava no apartamento 04. Os policiais federais entraram e atiraram. Entraram no apartamento errado e atiraram na pessoa errada. Os policiais federais ainda disseram que ele estava armado. A esposa do rapaz, que morreu sem saber por quê, não sabia porque nem estava invadindo a casa dele, a esposa foi lá e disse: meu marido armado não. Quando olham, na ordem que a polícia tem, a ordem é para o apartamento 104. Os policiais federais mataram um inocente. Põe no Cidade. Familiares e amigos esperavam por algum tipo de informação e pela liberação do corpo de Márcio Nery dos Santos. Na porta do condomínio, eles aguardavam pela visita de policiais federais, mas só receberam o apoio de vizinhos. Nem mesmo o velório pôde ser feito, já que o corpo da vítima permanece no IML. Os policiais chegaram aqui no condomínio no início da manhã. Esta grade estava aberta. Eles vieram aqui até o apartamento 04 no térreo. Arrombaram esta porta, como a gente vê aqui pelas marcas. Do lado de dentro do apartamento só estava Márcio. A esposa e a filha dele, de 11 meses, tinham sido levadas para a casa de uma irmã. Os policiais caminharam até aqui e encontraram Márcio deitado nesta cama. Foi aí que eles teriam efetuado os disparos. A gente vê marcas de sangue e ali embaixo, no rodapé da parede, uma marca de bala. Os próprios agentes socorreram Márcio para o Hospital Geral do Estado. Quando a mulher dele chegou, soube que os policiais invadiram a casa dela e que Márcio estava armado e teria reagido à ação. Mas, segundo Viviane, Márcio nunca portou uma arma. Tanto que ele estava deitado que você vê aonde está o sangue. Ó. Como é que eles dizem que ele ainda foi, abriu a porta está arrombada, e ele veio para o quarto, a qual você vê que foi uma pessoa que estava deitada, a oposição do sangue. Os policiais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão na Operação Carga Pesada. Estavam atrás de suspeitos de integrar uma quadrilha que desviava carga e dinheiro no porto de Aratu. 16 pessoas foram detidas e Márcio Nery, que não estava entre os investigados, foi morto. Posteriormente a gente vai ter um laudo, quando poderíamos falar se essa arma foi acionada ou não. Mas o fato é que existia uma arma no local, isso existia. Após terem invadido a casa do Márcio, os policiais subiram aqui para o outro andar. Chegaram até o apartamento 104, o endereço correto do mandado de busca e apreensão. Eles também arrombaram a porta, entraram e aí sim efetuaram a prisão da pessoa que eles estavam procurando. A família está revoltada com uma ação da Polícia Federal. Desamparados, eles não se conformam com a maneira de que Márcio foi morto. O motorista deixou 2 filhas, uma de 11 meses. Tá bom, e deixa eu fazer uma pergunta. Essas coisas são boas ao vivo, que eu ia perguntar ao delegado, né? O rapaz está dentro da casa dele. Ele não é procurado, não tem absolutamente nenhum problema com a justiça. De repente, os caras têm um mandado para o apartamento e entram no apartamento errado. A pergunta é, se você está na sua casa, você tem uma arma, de repente invadem a sua casa, a arma está ali, hipoteticamente, digamos que você tem a arma, que isso tudo tem que ser provado. Resumo, o que você faz? Você não pega a arma? Então, me desculpe, a questão não está se o rapaz tem uma arma ou não tem uma arma. A questão está que os policiais são treinados e os federais muito bem treinados para saber pelo menos contar de 1 a 104, né? Se tem que saber contar de 1 a 104 para não errar,
né? Então, na verdade, tem que estudar matemática para saber 1, 2, 3. Os caras têm que entrar no 104, entram no 04 e ainda quer dizer que o rapaz é culpado, tem uma arma. Aí é o limite do limite do limite da paciência de qualquer cidadão de bem, né? Põe as imagens pra mim, já chegou? Chegaram as imagens, já chegaram as imagens. São 3 bandidos presos depois de um sequestro relâmpago. Um sequestro relâmpago. Põe no Cidade. Com a avenida ainda parcialmente interditada, a professora encontrou abrigo no abraço dos familiares. O reencontro trouxe alívio. Ela ficou cerca de 1 hora refém de 3 bandidos, vítima de um sequestro relâmpago. Ela foi muito sangue frio. O veículo da professora, que foi abordado pela polícia, ficou parado no meio dessa avenida movimentada, da zona norte de São Paulo. Flávio Cerqueira Parreira, de 18 anos, tentou atirar contra os policiais e acabou baleado na perna. Ele foi preso em flagrante. Os 2 menores, de 14 e 15 anos, que também participaram do sequestro, foram apreendidos. A professora foi sequestrada nesta rua, na Pompeia, zona oeste. A professora veio até este hospital visitar o marido, que está internado. Ao sair, ela caminhou pela calçada até chegar no veículo que estava estacionado na rua. Foi neste momento que os criminosos se aproximaram. Armado, o homem assumiu a direção. A professora ficou no banco da frente e os 2 adolescentes no banco de trás. Eles saíram da Pompeia e seguiram para uma agência bancária na freguesia do Ó para realizar saques. Com R$2.000 na mão e os cartões de crédito da vítima, decidiram ir a um shopping que fica na Lapa. Os menores entraram com a professora na loja e o maior ficou no estacionamento. Eles começaram a chamar ela de tia e ela fez uma cara de não conformada com a situação. Este vendedor da loja conta que num momento de distração dos bandidos, a vítima fez um sinal para a gerente, que entendeu o recado. Ela ficou de 10 a 5 segundos. Olhando, focada assim no olho da minha gerente. Senti que ela estava numa situação difícil, que não podia sair. Minutos depois da compra, os criminosos voltaram para a loja para fazer uma troca. O segurança, então, anotou a placa do veículo e avisou a polícia. Quando o trio saiu do shopping com a vítima, encontrou uma equipe de militares na ponte do Piquiri, na freguesia do Ó. Flávio ficou ferido na perna e foi levado para o hospital. Depois foi encaminhado à delegacia, junto com os 2 menores. 2 dos suspeitos já tinham passagem pela polícia. As várias sacolas com compras, o carro e o dinheiro sacado foram devolvidos para a professora. Foi uma sensação de alívio ela ser resgatada com saúde. Graças a Deus está bem agora, né? E a imagem que você está vendo é de um vovô ladrão. Ele vai roubando tudo, ele entra com essa calma só aí. Ele vai levar R$10.000 em produtos hospitalares. Põe no Cidade. Este homem que chega de camisa, bermuda e chinelo ganhou o apelido de vovô ladrão. Ele aparenta ter entre 50 e 60 anos. Primeiro, o criminoso observa o movimento, mas nem os carros e pedestres que passam pela rua o intimidam. Ele arromba a porta de vidro com uma chave micha. Ao entrar na recepção, ele olha os produtos, pega uma caixa e sai da loja. Não satisfeito, 10 minutos depois, ele retorna e observa mais uma vez a movimentação. O ladrão aproveita que a porta está aberta, pega mais uma caixa e vai embora na maior tranquilidade. O prejuízo foi de R$10.000. Assustado, o empresário diz que esta foi a primeira vez que a empresa foi arrombada. A coragem, né? Porque ele viu a porta de aço aberta, provavelmente ele sabia que tinha alguém aqui dentro e nada disso intimidou. Ainda segundo o empresário, o ladrão levou aparelhos de pressão, termômetros, medidores de glicose, estetoscópio e um aparelho de estética. São 8 câmeras de circuito de segurança que custaram aproximadamente R$3.000. Diante do aumento da criminalidade, o empresário pretende reforçar a segurança no local. Com o aumento da violência, o empresário afirma que está cada vez mais difícil contratar funcionários e que os roubos e a impunidade têm deixado quem trabalha no comércio inseguro, principalmente no período da noite. A gente está trabalhando depois do horário para suprir essa necessidade.
e acontece que nem hora extra a gente pode fazer mais, porque não tem segurança para trabalhar. A imagem que você está vendo é de uma cadelinha. Nina, ela se chama. Ela não abandona o dono, nem na hora em que ele é atropelado. Põe no Cidade. Há mais de 12 anos, Robson luta contra a dependência das drogas e o alcoolismo. Ele mora em um espaço cedido pela Prefeitura de Santa Gertrudes e se apega à fé e à amizade de um animal de estimação. Não tem comentário, sabe? Fiquei, nossa, ver aquele sorriso perto da orelha, a felicidade, sabe? É tudo para mim essa cachorra. Já não tenho mãe, não tenho pai. Então é minha companheira, ela. Robson passa o dia todo com a cachorra, sempre fiel escudeira. Em casa, ela recebe todos os mimos que ele pode oferecer. A recompensa vem com demonstrações de amor. No último final de semana, Robson mais uma vez teve que ser hospitalizado depois de cair de bicicleta e machucar a cabeça. Nina ficou preocupada com o dono, mas como protetora, não queria deixar ninguém chegar perto dele. Assim que Robson foi colocado na maca, Nina pulou no peito dele e não queria descer. O jeito foi levar a cachorra na ambulância. Corta pra mim. Essa menina, ela tem um vizinho, Tamires. Um vizinho que é apaixonado por ela. Ele se envolve com crime e vai morar em outro bairro. Quando volta, reencontra a garota. Os dois se apaixonam. Mas o que é uma história de amor vai virar um pesadelo. Que pesadelo? Eu volto já já. Para você que está fora de São Paulo, desejo uma boa noite, fique com Deus, um forte abraço e amanhã nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau. Os dois? Tamires e Valdeir. Tamires, 21 anos. Tamires, na verdade, não. Tamires, 16 anos. Valdeir, 21. Os dois se conhecem, são vizinhos. Ele se envolve com um crime. E aí ele decide escapar, foi morar em outro canto. Passa um tempo, ele volta. Volta, reencontra a garota e os dois começam a fazer sapeque aiá. Mas segundo a investigação, Tamires não queria mais continuar com ele. Tamires não tinha mais interesse algum em ficar com Valdeir. Sapecou, fez a sapecagem, 1, 2, 3 e ó, não quero mais. De repente, ela diz que vai sair de casa, que vai ali e já volta. Ela pode ter ido ali, mas ela não volta. A família começa a se desesperar. A família começa a procurá-la. Nessa hora, Valdeir liga. E liga para a família dele. E avisa o seguinte: matei uma moça. A moça é Tamires, de uma história que começa assim. Quando Thaís olha pela janela e vê Valdeir, a moça toma um susto. O vizinho é sinônimo de confusão. Thaís já foi uma das melhores amigas do rapaz, mas quando Valdeir escolhe a vida criminosa, ela se afasta. As coisas. Tá meio com pressa. Não, eu tô com pressa, eu preciso ir agora. Aí, depois a gente conversa, tá? Tchau. Calma. E não é só ela. Todos no bairro têm medo de Valdeir e da fama de bandido que ele carrega. Até o pai, que não o quer de volta. Mas Valdeir dá um jeito e aluga uma casa ao lado. A maior preocupação de Thaís é com a irmã Tamires, de 16 anos. Sei, Thaís. Ai. Você sabe de nada. Sei, você já falou várias vezes isso. É que Thaís já percebeu o jeito que Valdeir olha para a garota. E pior, já percebeu que Tamires
também anda arrastando a asa pro lado do vizinho. Sei, um aperto no coração. Aperto por quê? Ai, não. Thaís dá conselhos. Diz para a irmã que Valdeir não é boa pessoa. Ele já engravidou uma menina num bairro vizinho. Tamires tranquiliza a irmã. Diz que já sacou qual é a onda de Valdeir e deixa claro que não quer nada com ele. Ela só fala, porque na verdade Tamires já está sapecando iaiá com o vizinho. O problema é que Valdeir gostou tanto do negócio que quer mais. Não, chega. Não, Valdeir, para. Não, você vai me evitar? Mas Tamires sabe que se a família descobrir vai ter problemas e decide se afastar. Valdeir não vai perdoá-la. Não quer, Valdeir, não. A sua irmã não tem nada a ver comigo e com você, você tá louca? Não, Valdeir, não. Se for pra ser desse jeito, eu não quero. Não vou aceitar. Não, Valdeir, eu não quero se for pra ser desse jeito. Chega, eu não quero. Nossa, ela pirou, ela tá me tirando, tá achando que é o quê? Naquele dia, Tamires chega da escola. Diz à irmã que vai dar uma volta e se despede. Eu vou dar uma saidinha, mas eu já volto, tá bom? Ai, mana. Eu já venho, rapidinho. Deixa o celular ligado, Eu já hein? venho, tá bom. Eu já volto, tá? Tchau. As horas passam e Thaís começa a ficar preocupada. Ela liga no telefone da irmã e nada. Liga mais uma vez e nada. O desespero começa a tomar conta. Quando os pais chegam, Thaís avisa que a irmã não está atendendo o celular. A Tamires desapareceu. Até que a campainha toca. Quem chega é o pai de Valdeir. E ele traz uma notícia. Valdeir, eu emprestei o carro para ele, ele disse que tinha uns bandidos atrás. Ele conta que o filho pediu uma carona para fugir, porque estaria sendo perseguido por bandidos. Você sabe como é que é o Valdeir, ele é meio pancado da cabeça. Horas mais tarde, Valdeir ligou para o pai contando o crime que cometeu. Perdi a cabeça, eu acabei matando a Tamires, pai. Me perdoa, tá? O corpo de Tamires é encontrado na casa de Valdeir. Eu te avisei! No velório, alunos da escola onde a adolescente estudava, emocionados, prestaram as últimas homenagens. Sem forças até para chorar, a mãe da jovem fala com emoção da filha. Não tinha motivo para fazer isso. Nem porque ele não tinha motivo nenhum para fazer isso com ela. Não tinha. Ela era muito querida, amada por todo mundo, amava todo mundo, respeitava todo mundo. Não tinha. Tamires Luiza Gonçalves tinha 16 anos. O principal suspeito é o vizinho, Valdeir Pablo Santos Cavalcante, de 21 anos, com quem ela manteve um relacionamento rápido. O corpo da jovem foi encontrado na casa dele. Deu aquele baque assim, tô procurando ela de ontem, 19h30 até agora, 7 horas da manhã que eu encontrei ela. Os pais da jovem não concordavam com o relacionamento. Valdeir, segundo a família de Tamires, era usuário de drogas e tinha um relacionamento com outra mulher, mãe do filho dele. Valdeir e Tamires praticamente cresceram juntos. As famílias moram na mesma rua. Quando tinha mais ou menos uns 17 anos, o rapaz passou a se envolver com drogas. Começou a usar maconha, fumar maconha. A menina era criança, tinha 12 anos e nem imaginava se envolver com o vizinho. Bom, ele arrumou uma namorada, engravidou a moça e os dois passaram a viver juntos. Mas o relacionamento não deu certo. E ele voltou a morar aqui na Rua 18, no bairro Nova Pampulha, perto da família, perto da avó, do pai que mora na rua de trás e bem próximo da família de Tamires. Bom, ela cresceu, se tornou uma mocinha, 16 anos, ganhou corpo e despertou o desejo do vizinho. O jeito maroto e alegre de Tamires encantou Valdeir, mas ela não queria contrariar a família. Apesar de muito amigas, a irmã acredita que ela escondia algo. As amigas de escola falaram assim que ele começou ameaçando ela. Aí foi ameaçando, acho que ela ficou com medo de me falar alguma coisa. Nunca me contou.
Há 15 dias, Valdeir esteve na casa de Tamires para conversar com os pais da jovem. Queria a permissão para namorá-la. Ele conversou com o pai dela no sábado, né, pedindo uma chance. No domingo ele voltou lá e falou que queria namorar com ela. Queria uma chance para namorar com ela. Mas ela não queria? Ela não queria. Ela não queria. E nem nós queríamos isso também para ela. Toda vez que saía de casa, Tamires sempre avisava a família. Ir na casa de uma colega fazer trabalho de escola ou visitar uma amiga, ela sempre dizia à mãe ou à irmã sobre o seu paradeiro. Até mesmo quando vinha bater papo com os vizinhos aqui na rua, ela ficava sentada aqui na escada, sob os olhares da irmã. Da janela sempre via ela sentada aqui, ou a mãe. Então, quando precisava falar com Tamires, a irmã sempre gritava, ouvia ali da janela mesmo, que ela estava aqui quietinha, conversando com os vizinhos, sempre sabiam onde ela estava. Mas naquela segunda-feira, Tamires chegou da escola, almoçou, como de costume, e trocou de roupas. Não avisou um dia. Saiu, e 4 horas depois, a irmã percebeu que havia algo de estranho. A menina não deu nenhum sinal e o telefone estava desligado. Nas primeiras horas eu pensei que ela poderia estar na casa de amigo, ou poderia ter saído para algum lugar. Mas quando foi à noite que eu mandei a mensagem para ela, que eu vi que ela não respondeu, aí eu já pensei que ela estava com ele. Aí o coração já apertou? Já. Aí já veio 1000 coisas na cabeça. Só que a única coisa que vinha era ela morta. As horas foram passando e Thaís cada vez mais preocupada com a irmã desaparecida. Dona Maria chegou do trabalho e estranhou não ver a filha em casa. Passou a procurá-la. Mais tarde, seu Orlando também chegou e quis saber onde a filha estava. Foi aí que eles passaram a procurar pela adolescente. Thaís já imaginava que algo muito ruim havia acontecido. Por volta de 10 horas da noite, eles passaram a procurar pelas amigas da menina. Os pais dela imaginavam que ela estivesse na casa de alguém, mas Thaís já sentia no coração que tinha acontecido algo de muito grave com a irmã. Mesmo assim, passou a ligar para todas as amigas que moram no bairro, para saber se alguém tinha notícia da adolescente. Thaís usou inclusive as redes sociais para tentar localizar a irmã. A família passou a madrugada em claro, à espera de notícias de Tamires. A revelação da tragédia só chegou pela manhã. O que todos nem imaginavam é que a garota estava bem ali do lado, na casa do vizinho. Foi o próprio pai do rapaz quem avisou a família sobre a morte da adolescente. O pai do meliante me ligou e falou assim: Orlando, onde é que você tá? Eu falei, eu tô aqui na casa do meu padre. Aí ele falou assim, pois eu tô aqui na sua casa. Aí na hora que eu cheguei aqui, ele falou assim, Orlando, você tem notícia de sua menina? Eu falei, não. Ele falou assim, é porque o Valdeir matou ela e desabou a casa. Pelo fato dele ter fugido, a gente pensava que ele poderia ter jogado o corpo em algum lugar, mas nunca imaginava que ia estar na casa dele. Era difícil acreditar naquela história, mesmo ouvindo da boca do pai do Valdeir, que todos conheciam como Pablo. O senhor Orlando queria o corpo da filha, queria ver para acreditar que ela estava mesmo morta. O primeiro lugar que ele pensou foi a casa do rapaz. Veio correndo até aqui. Encontrou a porta fechada com um cadeado do lado de fora. Ele não pensou 2 vezes. Quebrou os vidros com as mãos e lá dentro viu a filha morta. Thaís fez questão de acompanhar nossa equipe até o local onde a irmã foi assassinada. Tristeza. Dor. Valdeir foi direto para a casa do pai. Disse que precisava fugir, pediu a moto emprestada e que estaria sendo ameaçado. O pai do rapaz contou à polícia que não permitiu que o filho fosse embora com a moto. Deu a ele uma carona até um ponto de ônibus na MG10, que fica bem próximo aqui do bairro. Mais tarde, Valdeir ligou para o pai e confessou ter matado o adolescente. O que resta à família é a saudade e a esperança de que a justiça seja feita.
E se ele foi homem de fazer essa ruindade com ela, ele tem que ser mais homem ainda de assumir o que ele fez e pagar por tudo que ele fez. Para Thaís, a ficha ainda não caiu. Ela quer que o culpado seja punido, mas diz que o perdoa pelo assassinato da irmã. No começo vinha pensamento de vingança, mas não vale a pena, porque não vai trazer ela de volta. Então, o certo é a gente perdoar. E este é o homem que está foragido. Este é o homem que está foragido e que sempre, né, eu mostro. E por que mostro? Porque muitas vezes nós conseguimos, eu e você, encontrá-lo em algum canto e ele acaba preso. E este é Valdeir. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Esse negócio do sujeito ficar foragido, muitas vezes, eu sempre digo aqui, a gente consegue encontrar. Quantas vezes, né, eu mostro aqui e eu peço sempre que coloque assim, cidade alerta mostra e bandido é preso, ou você que é preso e tal. Por quê? Porque eu estava conversando a coisa nos 3 dias aqui, né? E imediatamente, tem 3 não, tem 4 dias. E o que aconteceu? A gente foi e prendeu, né, a polícia prendeu, porque houve 2 vezes que entregou só nessa semana. Então é por isso. Tirou aqui, depois eu vou falar desse outro aqui. O que acontece? Agora eu vou mostrar uma outra coisa. Que também nasceu de uma foto e nasceu de uma curiosidade. A menina que você está vendo chama-se Gabriela. Gabriela é uma médica clínica geral. E ela, no hospital em que ela trabalha, a ficha dela só aparece a seguinte avaliação: excelente, excelente, excelente. Num canto da ficha está escrito: as providências da doutora Gabriela fizeram com que fosse reduzido o número de mortes nesse hospital municipal. Isso mostra o quanto Gabriela é uma grande médica. Mas a questão naquele momento não é saber, né, só sobre o perfil profissional de Gabriela. Há uma questão que fica no ar e que ninguém consegue entender porque ela não conversa. A cidade onde ela está, eu conheço a cidade onde ela trabalha, é uma cidade que tem pouco mais de 100 mil habitantes. Deve ter ali por 120, 140, nessa média, mil habitantes. Não é uma cidade pequena, mas é que é uma área muito grande e não há muitos hospitais ali. Portanto, dela se transforma num hospital de referência. Todo mundo sabe que ela é boa médica, mas ninguém consegue entender por que essa moça de 31 anos de idade não quer falar sobre a vida, né, que ela tinha antes de ali chegar. As mulheres do local procuram saber. Pergunta se ela abre a boca, nada. Até que uma pessoa dessas mais curiosas consegue dados dela, vai para a internet. Metade da cidade desmaia e a outra metade acompanha o desmaio. Descobre-se, então, que Gabriela faz parte de uma quadrilha. Uma quadrilha que chama-se a Quadrilha da Degola. Gangue da Degola. Descobre-se também que Gabriela
vê se é possível. Olha aí, olha o rosto da menina, meu Deus do céu. Descobre-se também que a Gabriela participou de 2 assassinatos com a quadrilha, 2 sequestros. Ela participou do sequestro de 2 homens e, em seguida, foi decidido pelo namorado dela matar os 2. Pergunta se Gabriela, a médica, não estava dentro da questão. Corta pra mim. Gabriela está condenada a 46 anos de prisão. E naquele momento ela é médica, atendendo a população e receitando remédio para qualquer coisa. Mas o final da história não é ela ainda na cadeia. Mas a história começa assim. A cada dia, a doutora Gabriela ganha mais respeito e admiração de todos no hospital. Em pouco mais de um mês, já reduz o número de mortes e ganha da direção a nota máxima numa avaliação. É considerada excelente. Como você está? Deixa eu dar uma olhadinha. Mas quando alguém pergunta sobre a vida pessoal, Gabriela muda a fisionomia. Logo desconversa. Vamos mudar de assunto? Vamos falar das coisas do hospital. Esse comportamento chama a atenção dos colegas de trabalho. Qual segredo esconde Gabriela? É o que todos pensam. Basta uma pesquisa rápida com o nome completo na internet e o segredo de Gabriela aparece. A médica é condenada a 46 anos de prisão por 2 assassinatos e apontada pela justiça como uma das chefes de uma quadrilha de degola. Sequestradores também. Criminosos que tocam o terror em Minas Gerais. As qualidades que todos enxergam em Gabriela são as mesmas que Frederico vê quando a conhece. Ela é bonita, atenciosa, inteligente. E o bandido, apontado como um dos principais sequestradores do país, logo a convence a entrar no mundo do crime. De trabalhar nesse lugar aí é pro resto da sua vida. Mas, Frederico, e o risco que a gente corre? Nada, tá tranquilo. Esses 2 aí, meu, já tá no papo. A proposta, ela pensa, é tentadora. Dinheiro fácil e rápido. Ela só precisa ajudá-los num sequestro. É grana pro resto da vida. Ah, é? Você topa? Eu aceito. As vítimas são 2 homens. 2 sócios que ficam ricos da noite para o dia. Tudo às custas de golpes. Os 2 enchem um bolso de dinheiro, usando documentos falsos e desviando dinheiro de contas correntes. Olha lá, hein, cara. Fica de olho você também. Olha lá, hein. Tô montado na grana. Frederico fica sabendo da história. Ele reúne o bando da degola e planeja o crime. Beleza? Ok? Sigilo total, sem essa de ficar falando, comentando por aí. Fabiana e Raider são sequestrados e levados para um apartamento. Tá bem. Vai. Põe os 2 aí. Lá, levam uma coça e são obrigados a entregar todos os cartões de banco com as senhas. Vai logo, rapaz. Você fica quietinho aí. Ela tá pensando o quê? Junta esse negócio direito aí. Põe tudo na minha mão. E é aí que entra em cena a médica Gabriela. Quem vai desconfiar de uma mulher bonita, bem vestida, usando cartões de outras pessoas? O plano dá certo. Com a ajuda de Gabriela, os sequestradores fazem a limpa em todas as contas. Mas o que fazer agora com os 2 reféns? É isso que pensa Frederico. Não tem outro jeito. Pensa de novo. E ele decide matá-los. Não vai servir pra nada mais mesmo. E o serviço tem que ser bem feito. Tudo para não deixar pistas. Gabriela entra em cena mais uma vez. E, segundo a polícia, participa de tudo. Vai devagar aí pra fora aí. Mas como não existe crime perfeito, o bando da degola acaba desmascarado. De um em um, a polícia chega até a bela médica. No banco dos réus, a sentença: 46 anos de prisão.
Mas como tem direito de responder em liberdade, Gabriela pode trabalhar normalmente. Continua solta. Bonita, jovem, médica dedicada. Ocupava um cargo importante em um hospital municipal. Com essas informações, apenas uma mulher acima de qualquer suspeita. Mas aos 31 anos, Gabriela Correia da Costa tem no currículo muito mais que a Faculdade de Medicina. Na lista da doutora estão os crimes de duplo homicídio qualificado, formação de quadrilha, extorsão, cárcere privado e destruição e ocultação de cadáver. A médica jovem, bonita, de 31 anos, viajou aproximadamente 490 quilômetros de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Veio parar aqui em Maricá, onde conseguiu um emprego importante, um cargo para chefiar a unidade de pacientes graves deste hospital municipal, o Conde Modesto Leal. A doutora Gabriela fez de tudo para encobrir esse passado de crimes cruéis. 2 homens, segundo as investigações e a justiça, foram assassinados pelo bando da Degola em 2010. E a doutora Gabriela, a participação dela seria emitir as receitas dos remédios que esse grupo usava para dopar as vítimas. Ela também teria participado, assistido à sessão de tortura e teria efetuado saques nas contas bancárias desses 2 empresários. Uma mulher acima de qualquer suspeita, jovem, bonita, chefiava essa unidade. Segundo algumas pessoas que não querem gravar entrevista, era até uma médica dedicada. Mas logo que a notícia se espalhou, os pacientes se mostraram assustados com essa informação de que a chefe de uma unidade de pacientes graves é uma condenada por um duplo homicídio. A prefeitura aqui de Maricá, em nota, disse que não sabia desse processo contra a doutora Gabriela. Alegou que a responsabilidade da contratação da médica é de uma organização social que estaria administrando atualmente o hospital. Após a notícia se espalhar aqui na cidade, um morador aqui do município, que tem aproximadamente 127 mil habitantes, pegou essa informação do processo, dessa condenação que saiu em março deste ano, lançou numa rede social e, é claro, logo a notícia se espalhou. A médica, então, foi demitida na última segunda-feira. De lá para cá, ela não foi mais vista aqui no hospital e nem mesmo no município. Eu fiquei muito surpresa, porque colocar uma pessoa desse tipo sem um conhecimento é uma coisa grave, é expor a vida das pessoas em risco. Deus me livre, em que mãos a gente se encontrava, né? Eu acho que isso aí é uma falha na hora de contratar. No Hospital Municipal Conde Modesto Leal, funcionários evitaram falar sobre a ex-colega de trabalho. A senhora conhecia a doutora Gabriela? Não. Nunca viu a doutora Gabriela aqui na unidade de pacientes graves? Não. Outros comentaram timidamente. Absurdo, né? Ficou com medo, né? Você fica com medo de tudo, né? Na cidade, a notícia caiu como uma bomba. Este empresário, que tem uma página numa rede social sobre o que acontece em Maricá, viu a médica no hospital uma vez e disse que ficou surpreso com a contratação da condenada. Alguém indicou ela. Ela não veio pela qualificação dela, pelo currículo dela, e sim alguém indicou. E essa pessoa que indicou tem a mesma culpa do que ela. A sentença de Gabriela é do dia 31 de março deste ano. Graças a um habeas corpus, a doutora estava em liberdade, recorreu da sentença e também vai responder ao processo fora da cadeia. Com um registro profissional válido, mas um visual bem diferente, há 2 meses ela passou a chefiar a unidade de pacientes graves do Hospital de Maricá. Seguindo informações de funcionários, tentamos imaginar como está a médica, agora com o cabelo mais curto, cacheado e usando óculos de grau. Bem diferente da jovem bonita, que, segundo a justiça, era a única mulher do bando da Degola. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público pelo sequestro, extorsão e assassinatos dos empresários Fabiano Ferreira Moura, de 36 anos, e Raider dos Santos Rodrigues, de 38, em abril de 2010. O crime ocorreu em Minas Gerais e chocou a população pelo requinte de crueldade. Na época do crime, Gabriela Correia era recém-formada em medicina. A defesa dela alega que a doutora foi coagida pelos outros integrantes do grupo a emitir as receitas médicas e também a efetuar os saques bancários nas contas das vítimas.
De acordo com as investigações, dos 8 integrantes do Bando da Degola, esse grupo que aterrorizou Belo Horizonte, 6 já foram condenados. De acordo com as investigações, as vítimas passaram 2 dias reféns em um apartamento sendo extorquidas. Foram submetidas a torturas e assassinadas. Segundo a polícia, o Bando da Degola era formado por um advogado, um empresário, 2 ex-policiais militares, um estudante, um garçom, um pastor e a médica Gabriela Correia. 6 integrantes já foram condenados e 2 aguardam julgamento. Mas a questão é a seguinte, vê se eu estou errado. Primeiro, não é possível alguém que participa de 2 sequestros, com 2 assassinatos e tem uma condenação de 46 anos, que a lei permita que fique em liberdade até o julgamento do recurso. Isso daí é igualzinho, sujeito que não tem antecedentes criminais vai lá e mata, não pode ser preso porque não tem antecedentes criminais, tem emprego, tem endereço fixo. E no caso dela, pior, já tem uma condenação. Mas uma coisa que me assusta é como é que o CRM dela, né, está ativo. Como é que ela, mesmo já condenada, como é que ela pode trabalhar como médica? Ou o hospital não averigou junto ao Conselho Federal de Medicina. Uma das duas. Porque quem é capaz de sequestrar 2, matar 2, é capaz de qualquer coisa. Concorda, Faraó? Inteiramente, até porque o sequestro é crime hediondo, ou seja, causa repulsa, repugnância, 46 anos de condenação. O Conselho Regional deveria ter sido avisado imediatamente. Pode ser que não tenha sido, viu, Marcelo? O Faraó, o remédio está fazendo bem. O que você me prescreve faz um bem que você não imagina. Tá tomando aquele amarelinho com azulzinho, foi um sucesso. Não, só o amarelo. Então tá bom, então tá bem. Ficou nervoso. Se tem cidade alerta, tem alerta. Cidade. 3 homens acusados de assaltar uma van são presos em Belém. Os bandidos usaram um revólver para intimidar as vítimas. Policiais militares que passavam pelo local perceberam a ação dos criminosos e conseguiram prender os acusados. Os pertences das vítimas foram recuperados e os presos encaminhados para a delegacia. De Belém, Adriana Martins. Aqui em Salvador, uma câmera de segurança flagrou o roubo de um carro em um bairro central da capital baiana. As imagens mostram o momento em que os bandidos chegam armados. Eles rendem a vítima que havia acabado de estacionar. Após roubar o veículo, o suspeito que está ao volante tem dificuldade para sair com o carro. O comparsa ameaça a vítima. Assustada, ela coloca as mãos para cima e os assaltantes fogem com o automóvel. Até o momento, ninguém foi preso. De Salvador, Felipe Brandão. Um homem invadiu um bar e foi preso no centro de Ribeirão Preto. O dono tinha colocado grades entre as telhas e o forro, mesmo assim o ladrão teve acesso ao local. Os vizinhos ouviram o barulho e acionaram a polícia. Juliano César de Oliveira se escondeu no banheiro, mas foi preso em flagrante. O suspeito saiu da cadeia há pouco tempo. No início do ano foi preso por furto a uma residência. De Ribeirão Preto, Maurício Andrade. 3 homens são presos com um carro clonado em Porto Alegre. A polícia militar abordou os suspeitos que fugiram do local. Houve perseguição e, após uma revista, foram encontrados um colete balístico e dinheiro. Everton da Silva e Jefferson Garcia possuem vários antecedentes criminais. Eles foram levados para o presídio central. De Porto Alegre, Adriene Lacerda. Eu ia fazer, mas é que o negócio passou pela cabeça. Eu não entendo porque o repórter segura o microfone assim. É igual cantor, né? É bonito. Daqui a pouco vão segurar assim, mas vou fazer igual eles fazem. 2 bandidos presos depois de um assalto a uma casa lotérica. Um deles, menor de idade. Do Cidade Alerta, Marcelo Rezende. Na delegacia, Guilherme Fernandes Domingos, de 22 anos, conhecido como Sapão,
negou o crime. Já o menor, de 16 anos, que também foi detido, assumiu que participou do assalto. Aí pegou só porque eu bati o carro, sem querer eu bati o carro. Você que estava dirigindo? A dupla é suspeita de assaltar uma casa lotérica em Carmo da Cachoeira. A ação foi muito rápida. O suspeito invadiu a lotérica e, armado, anunciou o assalto. Muito nervoso, o criminoso deu várias coronhadas no balcão e exigiu que a funcionária entregasse o dinheiro que estava no caixa. Aqui do lado de fora, o comparsa estava em uma moto e dava cobertura. Depois do roubo, eles fugiram para Varginha por uma estrada de terra. Aí foi eu com os parceiros lá, os moleques chegou na moto lá, entrou lá dentro, fez assim, nós ficou esperando ele no trio, eu com mais um parceiro meu, e chegou, entrou no carro, um foi na moto e nós foi no carro. A dupla que assaltou a lotérica se juntou a outros 2 bandidos. Eles continuaram a fuga na moto e em um carro por essa estrada que liga Carmo da Cachoeira a Varginha. A polícia foi chamada e conseguiu abordar os 2 veículos. Eles não obedeceram à ordem de parada. O motociclista conseguiu fugir, mas o motorista do carro perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. Dentro do veículo estavam 3 bandidos. 2 saíram correndo. O menor, que estava dirigindo, ficou dentro do carro e foi apreendido. Em seguida, outro suspeito foi preso. O menor conta que tem envolvimento com o tráfico de drogas e que já ficou internado por mais de 1 ano. Ele afirma que participou do assalto para conseguir dinheiro fácil. Dinheiro para nós gastar mesmo no dia. É isso. E aí tem gente que diz o seguinte, que não pode reduzir a idade penal. É claro que tem que reduzir para 16 anos. É a mesma idade, isso que cria um equilíbrio, é a mesma idade que pode se votar para presidente da República, para governador, para deputado, para senador. Se o Estado compreende que alguém aos 16 anos pode participar do destino do país, essa mesma pessoa de 16 anos pode participar também das leis do país. E se não as cumpre, essa pessoa tem que ir para a cadeia. E é por isso que a Câmara Câmara dos Deputados, num raro momento de lucidez, caminha para votar a redução da idade penal e está certinha. E esse aqui, isso aqui dá gosto quando a gente mostra e acaba aparecendo. Esse estava foragido há 5 anos. 5. Pergunta onde foi parar, põe para mim. Você vai vendo aí ele preso. Imagina, ele estava foragido há 5 anos, depois que ele acabou com a vida de 2 crianças. Né? Ele aí na delegacia preso, ele deve ser tão bonzinho que os policiais algemaram as 2 mãos. Você imaginar que normalmente se algema uma só, né, no ferro, imagina, algemaram as 2. 5 anos foragido, está condenado a 25 anos, porque matou 2 crianças. A pergunta que eu te faço, 25 anos matar 2 crianças, isso é uma punição justa? É claro que não, tinha que ser pena de morte. Põe no Cidade. Rogério Santo dos Santos, conhecido como Carvoeiro, levava uma vida normal fora da prisão, possuía trabalho e morava em Ananindeua, a região metropolitana de Belém. Segundo ele, recebeu indulto do Dia das Mães em 2010 e deveria retornar para a cadeia 1 semana depois, o que não aconteceu. Carvoeiro estava recolhido no Centro de Recuperação do Coqueiro desde 2009, quando foi condenado a mais de 25 anos pela morte das irmãs Bianca e Adriele, ocorrido no bairro da Pratinha há 9 anos. As irmãs Bianca, de 6, e Adriele Bentes de Souza, de 5 anos de idade, foram mortas em fevereiro de 2006 dentro de uma mata fechada no bairro da Pratinha, periferia de Belém. Na época, foram um irmão e um primo do pai das 2 meninas que chegaram até Rogério. Ele teria sido visto saindo da mata com a bicicleta das crianças e, por isso, passou a ser considerado suspeito pelos assassinatos. Sem medo, Carvoeiro diz que a morte das crianças está relacionada a uma dívida com o tráfico de drogas e revela como e quem teria sido o mandante do crime brutal. A mãe dessas crianças
que vai ouvir. Ela conhece, ela tinha uma dívida de droga de 5 mil com o cara. O traficante mesmo falou para ela que ia tirar a vida de 2 pessoas, do bem que ela queria, e tirou. Quem foi que de fato mandou matar essas meninas? Foi um traficante lá na Pratinha 1, ele é cheio de tatuagem, baixinho. Desde que saiu do presídio, Carvoeiro trabalhava em um clube como serviços gerais. Ele pegava meia-noite e largava às 6 horas da manhã. Mas antes de ir para o trabalho, o Carvoeiro veio comprar medicamentos para 2 crianças que, segundo ele, são filhas de uma amiga nesta farmácia. Foi nesta hora em que o Rogério estava pagando pelos medicamentos que uma viatura da Polícia Civil com 2 investigadores e um delegado chegou. Rogério recebeu a voz de prisão e foi encaminhado para a seccional da Marambaia. Rogério dos Santos, após ser ouvido pelo diretor da seccional da Marambaia, foi encaminhado para esta central de triagem do sistema penal, onde irá aguardar uma transferência para um presídio estadual. Ele já está à disposição da Justiça. 25 anos. Vai ficar dos 25? Vou dizer quanto vai ficar. Vai ficar uns 12, uns 14. Você está otimista, hein? Mas vai ficar. 14 ele pega fácil. E aí nunca são eles, corta aqui. Eu estou mostrando uma foto que parece uma foto de relíquia. Né? Não parece as fotos que a gente vê em livro antigo, em museu, não. Mas é que pode ser que a gente consiga, se Deus quiser, achar esse homem. É só imaginar que agora ele está careca de tudo, né? E, infelizmente, a gente não fez ele sem o bigode e sem a barba. E eu vou explicar por quê. Corta aqui para mim, meu filho. Esse garoto não corta para mim de jeito nenhum. O que que acontece? Esse aqui está foragido há 12 anos. Quando eu soube, eu digo, bota lá, vai que, né, esteja no nosso dia. Ele era casado com a moça, se separou, 7 anos casado. Põe a moça para ver que graça de moça. Moça linda, ele se separou. Resumo, arrumou uma outra mulher. Mesmo assim, ele continuava a perseguir a ex. A impressão que se tem é que ele queria as duas. O que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele a atraiu sob o pretexto que queria discutir pensão. E aí ela foi. O que que ocorreu? Ele evidentemente a matou. Tá 12 anos foragido. Mas a gente vai te achar, pode ter certeza. Põe no Cidade. As fotos, em parte queimadas, foram recuperadas de uma casa que não existe mais. Registros de uma história trágica. Luciano Silveira de Jesus, então com 28 anos, era solícito, simpático, generoso. Mas dentro de casa, virou o pesadelo de Glaucia. Menos de um ano do início do relacionamento deles, ele já começou, tipo, um empurrãozinho, um tapinha, e do tapinha foi aumentando e transformaram-se em surras, em socos, em olhos roxos, e culminou com a morte da minha filha. Dona Denise coleciona boletins de ocorrência registrados pela filha. Neles, denúncias de agressão verbal, socos, pontapés e até garrafadas. Depois de 7 anos juntos e 2 filhas, decidiram se separar. Luciano formou outra família e Glaucia queria voltar a estudar e trabalhar. Mas o ex-companheiro não aceitou vê-la feliz sem ele. Mesmo com uma nova família, Luciano passou a perseguir e ameaçar Glaucia. Até que, com o pretexto de falar sobre a pensão das filhas, ela aceitou recebê-lo em casa. Mas chegando lá, Luciano bateu tão forte na ex-companheira que ela desmaiou. Ele ainda ateou gasolina e incendiou a jovem de 25 anos. Te falta um filho, te falta tudo. Tu pode ter 4, 5 ou 10. Se faltar um, os outros não conseguirão preencher o vazio daquele um. Somente em 2011, 8 anos depois, Luciano foi a julgamento. Foi condenado a 20 anos e 6 meses, mas recorreu da decisão. Foram mais 3 anos de espera por uma sentença. E quando a ordem de prisão foi expedida, ele já não estava mais no endereço fornecido à polícia. A minha esperança é que no dia que ele foi condenado, que ele ia sair de lá preso, é só o que eu queria. E ele saiu de lá caminhando, rindo, feliz, parecia que ele tinha saído de uma festa. Então, isso não foi justiça para mim. A mãe da vítima suspeita que Luciano esteja com nome e documentos falsos. Em uma rede social, encontrou fotos de como ele está agora. O registro é da festa de 15 anos de uma das filhas do casal. Sei que ele tem condições de ter digamos assim, um testa de fé,
né? Uma pessoa que age por ele. Isso eu tenho certeza absoluta. Só não gostaria de fazer uma acusação falsa porque teria que provar, enfim, né? Eu já vi fotos dele viajando, eu já vi fotos dele em tudo quanto é lugar, feliz, em cima de lancha, no Rio de Janeiro, pra cá e pra lá. E a única lembrança que eu tenho hoje da minha irmã é um túmulo. Essa é sua cara hoje? Não se preocupe, eu vou te mostrar amanhã de novo. Fique calmo. Fique